a gente tem a possibilidade de crescer juntos, né? Porque quando a gente fala sobre relacionamentos amorosos, a gente está ajudando ao próximo, mas se ajudando também, né? Olá, Tam! Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aqui na live. Estou super feliz com a presença de todo mundo. E eu gostaria muito que todo mundo tiver dúvidas, sugestões, por favor, me mandem aqui que eu vou falando, respondendo durante todo esse processo, né? E explicando para vocês, nós estamos aqui na live de número 7, falando sobre os limites saudáveis para estabelecer relacionamentos amorosos felizes. Por quê? Porque estamos também no momento da primeira jornada, nossa primeira jornada de lives, em que eu falo sobre o autoconhecimento na área afetiva. E por que essa primeira parte é tão importante vocês estarem aqui? Aliás, eu tenho certeza que você tem alguém que você possa compartilhar, né? Então clica, compartilha, manda para algum amigo que está precisando, porque as nossas lives são ao vivo e não vão ficar gravadas aqui, ok? E essa é uma temporada em que nós estabelecemos essa questão do autoconhecimento. Por quê? Porque para a gente poder ser feliz no relacionamento, eu preciso saber quem eu sou nesse momento atual da minha vida. Por que isso? Porque se eu sei quem eu sou, eu posso saber quem é um parceiro ideal. Ou então, se eu já estou dentro de um relacionamento, como eu consigo fazer o meu relacionamento melhorar? Mas isso é a partir do momento em que eu fico consciente de que relacionamento não é mágica, né? Essa é a grande sacada. A gente não pode achar que assim, só porque eu encontrei uma pessoa que deu química, que deu tudo certo, assim, logo no começo, e aí é a pessoa da minha vida, é a pessoa certa e eu não preciso pensar no relacionamento. Não é assim. Você vai ter que saber que desde o primeiro momento você vai ter que pensar sobre relacionamento. E é por isso que as pessoas acham assim que ter as dores e as frustrações do amor é algo normal e comum. Então, na verdade não. Se a gente já tem autoconhecimento, eu não preciso passar por frustrações, mágoas e decepções, porque eu me protejo de entrar em roubadas e furadas. Entendeu? Então, assim, se eu sei quem eu sou, eu vou procurar qualquer pessoa para mim? Ou eu vou estabelecer qualquer tipo de relacionamento para mim? Não, eu não faço isso. Olá, Amanda, beijo, sejam todos bem-vindos. Eu não vou fazer isso. Por que eu não faço isso? Porque eu quero ser feliz. Eu quero estabelecer um relacionamento com uma pessoa bacana, legal, que tenha realmente compatibilidade comigo. E, aliás, eu venho falando disso em toda essa minha primeira temporada, né? Oi, Fer, muito obrigada por estar aqui, querida, beijo. Por que eu quero estabelecer esse primeiro momento de autoconhecimento? Porque eu preciso saber se eu estou procurando pessoas erradas, então isso eu já falei lá na primeira live. Se eu tenho dedo podre para escolher pessoas erradas, né? Oi, pessoal, Gisela, Thiago, sejam bem-vindos. Eu preciso saber se eu tenho feridas emocionais a serem curadas. Eu preciso saber todo o meu histórico amoroso para ver se eu estou errando repetidamente e a necessidade de encerrar esses ciclos repetitivos de erros, entendeu? Então, para tudo isso, é importante conhecimento e estudar. Já que, normalmente, a gente não estuda pela via tradicional, né? Os nossos livrinhos, olha aqui, ó. Tem vários, ó, porque amamos. Aqui tem um outro que é apegados, amores líquidos, enfim, são N possibilidades da gente estudar, mas hoje, eu estava conversando isso até recentemente com o pessoal, que buenas tardes, Gi. Também sou sua fã, lindona. Obrigada, fica com a gente. Por que é importante a gente estabelecer esse tipo... A live é importante, as palestras são importantes. Por quê? Porque cada um tem um mecanismo de aprendizado, né? E esse mecanismo vai fazendo sentido para cada um. Então, a maioria das pessoas é digital.
que é o quê? Eu preciso ouvir, ver, ter essa sensação de estar aqui numa live e também anotar. Por isso que eu falo, olha, pessoal, é muito importante ter um caderninho e anotar aquilo que faz sentido para você. Por quê? Porque aí o seu cérebro, ele gruda mais aquilo, ele fixa mais. E quanto mais você fixar essas informações afetivas e amorosas, mais você vai se lembrar disso na hora da prática. A hora que você tiver para conhecer uma pessoa, ou a hora que você está dentro de um relacionamento e acontece uma coisa que eu te falei aqui, aí você fala, opa, já linkei, porque eu estudei, entrou, captei, então eu já estou sabendo como é que faz, né? E por isso a gente está fazendo essa primeira temporada, para que a gente tenha o autoconhecimento na área afetiva, para eu saber exatamente quem eu sou, quem você é. Quem você é agora? Você é aquela pessoa de 5, 10 anos atrás? Você é aquela pessoa de 1 ano atrás? Nós já pulamos o ano, já estamos em 2025, nós já estamos aqui num novo momento de vida e você é a mesma pessoa? Bom, se você já não é mais a mesma pessoa, porque nós mudamos a cada momento e a gente não percebe, e eu sempre dou exemplos muito práticos, assim. Você gosta das mesmas coisas que você gostava há 5 anos atrás? A maioria das pessoas não. Às vezes você era uma pessoa que era super baladeira. Adorava ir pra uma balada agora. Não curto mais. Agora eu já tô na fase que, sei lá, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ver uma série, eu gosto de uma rotina esportiva, eu vou todo dia pro parque, eu faço esportes, eu me divirto com outras coisas, entendeu? Então é isso, a gente não percebe que a gente vai mudando, os nossos gostos vão mudando, a nossa essência vai mudando. E isso não é só do nosso comportamento, é por dentro também, dentro das minhas características pessoais, né? O que eu gostava, às vezes me atraía numa pessoa lá atrás, não me atrai mais hoje. Por quê? Porque eu mudei, eu amadureci, eu tive experiências que já não servem, já não fazem mais sentido pra mim, né? Então, na última live, a gente veio falando já, todas as últimas lives, né? Sobre os crescimentos amorosos. Ixi, muita gente aqui, que legal, tô super impactada aqui, hein? Oi, meus filhos queridos, Enzo, Herou. E a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo com esse processo todo de conhecimento. E na área amorosa, mais do que tudo, né, pessoal? Porque na área amorosa, a gente não quer, a gente quer que seja um ano novo cheio, repleto de novas questões, né? De um novo movimento amoroso, de uma nova felicidade. Ou então eu tô dentro de um amor, de um relacionamento, e eu não quero que ele seja ruim. Ao contrário, eu quero reformulá-lo para cada vez sermos melhores, né? Sermos melhores dentro do nosso relacionamento e podermos ajudar o parceiro também a ser melhor. Então, se você está dentro de um relacionamento, tudo isso tem que fazer muito sentido para você, né? A próxima live, por exemplo, eu vou falar sobre as linguagens do amor, né? E a gente precisa saber. E hoje a questão são os limites que a gente tem que ter, limites saudáveis que a gente tem que ter dentro de um relacionamento para a gente poder se relacionar melhor, né? Vocês sabem o que são esses limites saudáveis? O que a gente precisa ter dentro do relacionamento? Tô tentando buscar aqui, olha, as nossas metas para 2025. Na última live a gente falou exatamente sobre essa questão da autovalorização, né? Por que o amor próprio é a chave? Eu me lembrei disso porque, óbvio, a gente tem que fazer esses links, né? De lives, porque elas têm essa sequência, né? A autovalorização, quando você percebe o valor que você tem enquanto pessoa, você também tem condições de se dar valor. E no que você se dá valor, você tem condições de estabelecer limites saudáveis para um relacionamento. Tanto para um relacionamento que já existe, quanto para um relacionamento que vai ser entabulado, né? A gente começa um relacionamento novo, a gente precisa estabelecer novas perspectivas, ou por isso que a gente fala, né? Cada momento que eu tô dentro de uma relação é momento de eu olhar para cada detalhe do relacionamento, para eu poder ser uma pessoa melhor e para eu poder fazer aquela a melhor relação da minha vida. Porque olha só, a máxima é: eu quero qualquer tipo de pessoa?
Não, eu quero a pessoa certa e compatível comigo. Eu quero qualquer tipo de relacionamento? Não, eu quero um relacionamento saudável, feliz, amoroso. E aqui a gente entra muito impactantemente na questão dos limites, né? O que são os limites? Os limites são aqueles movimentos... Tá bom, meu filho, fica com Deus, vai. Aquelas fronteiras que a gente precisa estabelecer, sabe? Para manter a nossa autovalorização. Então, assim, para eu manter quem eu sou, para eu manter a minha essência, para eu manter o não sair do lugar, né? Do meu senso de equilíbrio, né? Eu tenho que estabelecer limites. Por quê? Porque se a pessoa ultrapassa esses limites, eu sei que eu vou sair da minha essência. Eu sei que muitas vezes eu vou sair gritando, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar angustiada, eu vou ficar ansiosa, não é? A gente tem reações que muitas vezes a gente nem sabe que a gente teria. E a gente acaba tendo, sabe? Às vezes a gente jamais imaginaria que algum gatilhozinho pequeno pode estabelecer reações grandes. Então, para que eu olho para os limites? Para evitar os estouros e para evitar mágoas, frustrações e brigas. Se eu evito isso, veja, mágoas e frustrações, a ideia é sempre evitar, né? Porque eu não quero acumular mágoas. Eu já venho de situações de vida que podem ter me trazido, outros relacionamentos amorosos que podem ter sido ruins e que me trouxeram mágoas e frustrações. Agora, eu preciso querer estar sempre brigando ou discutindo dentro de um relacionamento? Não, não preciso. Podemos estabelecer comunicação clara, né? E esse é um dos limites que a gente precisa estabelecer dentro de uma relação para que ela não seja beligerante, né? A gente não tenha uma guerra até para a gente estabelecer realmente que o relacionamento pode ser saudável, entendeu? Brigas e discussões vão existir dentro de um relacionamento? Elas podem até existir, mas elas podem ser amenizadas por duas razões. Primeiro, eu tendo equilíbrio emocional. Segundo, eu já estabelecendo previamente limites. Se eu estabeleço limites e a outra pessoa respeita os meus limites, eu não vou estourar. E aí nós não vamos chegar em pontos críticos de brigas e discussões, entenderam? Então, uma das grandes questões impactantes nos limites saudáveis é o respeito ao outro e a tudo que o outro pensa. E aí a gente vem para várias questões de limites aí. O que o outro pensa está dentro de limites mentais, né? Então, assim, a pessoa tem opiniões e ideias sobre determinadas coisas. E vou dar um exemplo, assim, muito impactante aqui hoje no nosso Brasil. A gente vive um momento de polarização política, né? E aí, vai dar certo você relacionar-se com uma pessoa que tem um posicionamento político completamente diferente do seu? Hoje as pessoas estão super polarizadas, o que significa que uma pessoa que torce para o time A detesta o time B, né? E se é assim, vai ser muito difícil vocês terem um relacionamento tranquilo. Mas é possível? É possível, desde o começo vocês estabeleçam esse limite. Olha, então discutir política não é válido dentro da nossa relação, não vamos discutir e não vamos invadir a esfera do outro. Se você quiser falar a sua opinião, para mim e para terceiros, ok, eu vou respeitar. E se você, o outro parceiro, quiser falar a sua opinião, também vou respeitar. Isso é possível? Eu já vi muitas histórias assim, inclusive, por exemplo, na religião, quando as pessoas me perguntam, nossa, Adriana, mas é possível religiões diferentes darem certo? Sim, é possível, desde que você tenha estabelecido previamente os limites do aceitável.
E aí, a grande questão nessa questão da religião é como vocês vão criar os filhos de vocês, né? Então, quando você entra num relacionamento, você tem que pensar no futuro também. Para onde vocês estão indo? Quais são os objetivos? Eu quero casar e ter filhos? E nós temos religiões diferentes, então antes disso tudo acontecer, eu já estabeleço limites. Quais são os limites aí, nesse caso? Os limites educacionais do futuro dos nossos filhos. Quais são? Eu vou estabelecer a religião A ou a religião B? Como que a gente vai fazer? A gente vai dar A e vai dar B e o nosso filho escolhe depois? Ou nós vamos deixar ele livre para escolher o que ele quiser? Uma hora vai num, uma hora vai no outro? São determinadas situações que nós temos que já estabelecer antes e previamente. Porque se eu determino esses limites prévios, eu não tenho problemas lá no futuro. Entenderam? Fundamental os limites, Gia, é isso mesmo. Muito feliz com as participações aqui. Então, quando se trata de relacionamento, embora esses limites às vezes não sejam estabelecidos de uma forma muito clara, muito concreta, eles precisam ter esse direcionamento. Você precisa saber disso previamente. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas não querem colocar limites dentro do relacionamento porque estão tão ansiosas para estar dentro de um relacionamento que tem medo de que, se colocar limite, a outra pessoa vai embora.